Fala, Dengo! E aí, Dengo, como é que vocês estão? Aula de hoje, predicado. Predicado está ali dentro da análise sintática, faz parte dos termos essenciais da oração. Quais são os termos essenciais? O sujeito e o predicado. Hoje esclareceremos todas as dúvidas do predicado. E o que seria o predicado? O predicado é tudo aquilo que se declara ou se constata sobre o sujeito. Ou seja, exceto o sujeito e o vocativo, tudo será o predicado. Vale salientar que todo predicado ele apresenta um verbo. Preste atenção. Vamos ao quadro. Predicado é a soma de todos os termos da oração, exceto o sujeito e o vocativo. Ou seja, tira o sujeito e o vocativo, o resto é predicado. Sabemos que existem orações sem sujeito, então nós só teremos nessa oração o predicado, certo? Olha os exemplos. O Wilson comprou um Corolla no mês passado. Sempre que você começa uma análise sintática, você deve começar pelo verbo, porque o verbo é a bússola da análise sintática. É aí que a gente descobre os termos essenciais, integrantes e acessórios, certo? Olha para cá. O Wilson comprou um Corolla no mês passado. Quem é o verbo? Comprou. Depois do verbo, você olha o sujeito. Quem comprou? O Wilson. Sujeito simples, porque tem apenas um núcleo. Comprou um Corolla no mês passado. Tira o sujeito, o resto é predicado. Então, comprou um Corolla no mês passado é o predicado da oração. Por quê? Porque o predicado é a soma de todos os termos da oração, certo? Então aqui eu tenho um verbo transitivo direto, porque quem compra alguma coisa. Um Corolla é um objeto direto, logo complemento verbal, porque está completando o sentido do verbo. No mês passado é um adjunto adverbial de tempo, certo? Perceba, tudo isso é o predicado. Por quê? Porque é a soma de todos os termos da oração. Tira o sujeito, o resto é predicado, certo? Mas cuidado, existe uma malícia, né, no criador das questões, existe uma malícia da banca que ela pode querer te confundir. Te confundir de que forma? Ela pode mexer na posição dos termos do predicado e colocar o sujeito ali no meio, por exemplo. Olha esse exemplo. No mês passado, comprou o Wilson Corolla. O mesmo exemplo, só que a frase na ordem inversa. Porque você sabe, nego, que uma oração na ordem direta ela tem o seu sujeito, verbo, complemento e talvez os termos acessórios, certo? Então, sujeito, verbo e complemento. Essa é a ordem direta. Aí olha como ele colocou. No mês passado, comprou o Wilson Corolla. Comprou um Corolla. Perceba, quem é o verbo? Verbo comprar. Verbo transitivo direto. Quem comprou? Quem é o sujeito? O Wilson. Sujeito simples. Um Corolla é um objeto direto. No mês passado, de novo, é um adjunto adverbial de tempo, certo? Perceba bem, eu tenho um sujeito no meio do predicado. Quem é o predicado dessa oração? Comprou um Corolla no mês passado. Porque o Wilson é o sujeito, ou seja, o que é o predicado é a soma de todos os termos da oração, exceto o sujeito e o vocativo. Wilson, existe oração sem sujeito? Sim, quando a gente tem o sujeito inexistente. Wilson, toda oração tem vocativo? Não, de vez em quando pode ocorrer o uso ali do vocativo, certo? Outra oração para a gente trazer um exemplo aqui, para você ter cuidado, que são orações que apresentam o sujeito inexistente. Por quê? Porque só vai ter predicado nessa oração. Se o sujeito é inexistente, a gente pode chamar também de oração sem sujeito, certo? Olha o exemplo. Havia vários alunos no quadrívio. Havia vários alunos no quadrívio. É sabido por todos que o verbo haver, no sentido de existir, ele fica no singular, ele é impessoal, ele é transitivo direto e a gente tem um sujeito inexistente, ou oração sem sujeito. Então pega essa dica aí, se você não sabia, o verbo haver no sentido de existir, ou indicando tempo passado, tempo decorrido, o sujeito ele é inexistente, certo? O verbo é impessoal, e nesse caso aqui, verbo transitivo direto, olha para cá. Havia vários alunos no quadrívio, é o verbo haver. Esse havia está no sentido de existir? Sim. Ó, então o verbo é transitivo direto. Vários alunos é o objeto direto. No quadrívio é um adjunto adverbial de lugar. Dentro, perceba, tem sujeito. Quem é o sujeito dessa oração? O sujeito ele é inexistente. Por quê? Porque já é uma regra gramatical. O verbo haver, no sentido de existir, tem o sujeito inexistente. O verbo haver, no sentido de existir, tem o sujeito
inexistente. Então, quem é o predicado dessa oração? Tudo isso aqui é o predicado. Afinal, o que é o predicado? É a soma de todos os termos da oração. É tudo aquilo que se declara ou se constata sobre o sujeito. Outro conceito aí para vocês. Certo, Wilson? Você já conseguiu conceituar o que é predicado, que é a soma dos termos da oração. Tudo aquilo que se declara ou se constata sobre o sujeito. Você trouxe alguns exemplos aí para a gente perceber o que é o predicado, para a gente perceber que o sujeito pode estar no meio ali do predicado, e você trouxe o predicado que nem sujeito tem. O que é que você vai falar agora? Eu vou citar os 3 tipos de predicado. A gente tem o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Gente, lembra a observação que eu trouxe lá no início? Todo predicado, ele apresenta o quê? Ele apresenta o quê? Não sei. Todo predicado, ele apresenta um verbo. Todo predicado, ó, sempre apresenta um verbo. O que é que eu quero trazer para a gente aqui agora? Eu quero que vocês percebam que para identificar o tipo de predicado, é necessário que você identifique o tipo de predicação verbal. Wilson, predicado e predicação não é a mesma coisa, não? Perceba, predicação verbal é o mesmo que transitividade verbal, certo? Predicação verbal é o mesmo que transitividade verbal. Então, é necessário que nós saibamos o tipo de predicação verbal, se o verbo é transitivo direto, se o verbo é transitivo indireto, se o verbo é bitransitivo, verbo de ligação, verbo intransitivo. Isso nos ajudará a identificar o tipo de predicado. Então, nós temos 3 tipos de predicado: verbal, nominal e verbo nominal. Então, temos tipo de predicado. Nós temos o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Lembrando, predicado é a soma de todos os termos da oração, exceto sujeito e exceto vocativo. Então, predicado verbal, nominal e verbo nominal. Wilson, o que é isso? Predicado verbal. O predicado verbal, nós temos um verbo nocional. O predicado nominal, nós temos um verbo relacional. Professor, agora que eu enlouqueci, eu confundi tudo. O que é verbo relacional, o que é verbo nocional? Dengo, você precisa assistir a aula de predicação verbal que já está aqui no canal no YouTube, certo? Mas o verbo relacional é aquele verbo que indica estado, é o verbo de ligação. Então, sempre que a gente tem o verbo de ligação, a gente tem um predicado nominal. Olha aqui, predicado nominal. Predicado nominal. Eu tenho um verbo relacional, que é o famoso verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito. No predicado nominal, o termo mais significativo, o termo mais importante é o nome, que vai ser o predicativo do sujeito. Então, quando a banca te perguntar quem é o núcleo do predicado nominal, vai ser o nome, que é o predicativo do sujeito. O que é o predicado nominal? Qual a formação do predicado nominal? Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Quem é o núcleo do predicado nominal? O nome, que é o predicativo do sujeito. Então, revisando, sabatina, o predicado nominal é aquele que tem o verbo relacional. Verbo relacional é o que indica estado, logo é o verbo de ligação. Além disso, o predicativo do sujeito, que é o termo mais importante, é o núcleo. Afinal, se o predicado ele é nominal, é porque o termo mais importante é o nome, que no caso é o predicativo do sujeito. Vejamos o exemplo. O Wilson está triste. Quem é o verbo? Está. Perceba que isso aqui indica o estado, certo? O estado transitório. O Wilson está triste. Quem é que está? O Wilson, sujeito simples. Triste é o predicativo do sujeito, porque é um atributo ou característica ligado ao sujeito. Galera, olha a dica do professor. Sempre que eu tenho o verbo de ligação, eu vou ter o predicativo do sujeito. Sempre. Se tem o verbo de ligação, tem o predicativo sujeito. Porém, a recíproca não é verdadeira. Nem sempre que tem predicativo sujeito é porque tem o verbo de ligação. O predicativo sujeito ele pode aparecer com qualquer tipo de verbo. Porém, se tiver verbo de ligação, tem predicativo do sujeito. Mais ou menos assim. Todo A é B, mas nem todo B é A. Certo? Foca nisso, que é uma dica muito importante. Então, o predicado nominal, ele tem o verbo relacional, mais o predicativo sujeito. Quem é o verbo relacional, professor?
aquele que indica estado. Qual é, professor? É o verbo de ligação. Então, já aprendemos. Predicado nominal vai ter o verbo de ligação, mas o predicativo sujeito. Quem é o núcleo do predicado nominal? Tem o nome. Quem é o predicativo do sujeito? Vamos agora ao predicado verbal. O predicado verbal, ele tem um verbo nocional. O que é o verbo nocional, Wilson? Aquele que indica ação. Vale a pena lembrar que os verbos que indicam ação são verbos transitivos, todos os tipos, e os verbos intransitivos. Então, verbo relacional de ligação, está lá no predicado nominal. Verbo relacional que indica estado, está lá no predicado nominal. Verbo nocional que indica ação, está no predicado verbal. Os verbos que indicam ação são os verbos transitivos e intransitivos. De forma alguma, no predicado verbal, existe o predicativo, certo? De forma alguma. Então, predicado verbal tem o verbo nocional, que é o que indica ação, que são os transitivos e intransitivos. Olha o exemplo. O Wilson comeu o bolo. O Wilson comeu o bolo. Quem é o verbo comeu? O verbo comer indica uma ação, certo? Verbo. Quem comeu? O Wilson, sujeito simples. Quem come alguma coisa, verbo transitivo direto. E o complemento verbal vai ser o bolo, que é o objeto direto, sem preposição. Quem é o predicado dessa oração, Wilson? Comeu o bolo. Porque tira o sujeito, o resto é o quê? Predicado. A mesma coisa na oração aqui em cima. Quem é o predicado, Wilson? Está triste. Porque tira o sujeito, o resto é predicado. E por último, não menos importante, predicado verbo nominal. Agora é uma mistura dos dois anteriores. No predicado verbo nominal, eu vou pegar o termo mais importante do nominal. Qual é a parte mais significativa do predicado nominal? O nome, que é o predicativo sujeito. Qual é a parte mais significativa do predicado verbal? O verbo que indica ação. Agora formaremos o predicado verbo nominal. É uma mistura. Queijo, presunto, misto, simples. Predicado verbo nominal. Pega o verbo que indica ação, mais o predicativo. Por quê? Porque o predicativo vem do nominal e o verbo que indica ação vem do verbal. Lembrando, no predicado verbo nominal, esse predicativo pode ser do sujeito ou do objeto, certo? Vejamos os exemplos. O Wilson comeu o bolo triste. Quem é o verbo? Comeu. Vocês concordam que o verbo comer indica ação? Sim, verbo. O Wilson, sujeito simples. Já corta aqui. Comeu o bolo triste. Quem come alguma coisa. Verbo transitivo direto. E o bolo é objeto direto. Eu te pergunto, quem é que está triste? O Wilson. O bolo não tem como estar triste. Quem é que está triste? O Wilson. É um atributo ou característica ligado ao sujeito. Gente, se o adjetivo está ligado ao sujeito e está afastado do sujeito, vai ser predicativo do sujeito. Então aqui é um predicativo do sujeito. Professor, eu fico na dúvida. Esse triste não é um modo de como o Wilson comeu, não? Se é modo de adjunto adverbial, não? Não, porque aqui não é advérbio, aqui é um adjetivo. Como é que eu percebo, Wilson? É só você usar o macete da pluralização. Por exemplo, os garotos comeram um bolo triste. Ou os garotos comeram o bolo tristes. Se pluralizou é porque não é advérbio. Lembrando que o advérbio é uma classe morfológica invariável, portanto fica no singular e no masculino. E aqui a gente pode pluralizar. Então perceba, gente, se eu tenho um verbo transitivo, ele é nocional ou relacional? Nocional. Por quê? Porque indica ação. Então, olha, eu peguei a parte significativa do verbal, que é o verbo que indica ação, mais o predicativo sujeito, que é a parte significativa do nominal, ou seja, juntei os dois núcleos. O núcleo do nominal com o núcleo do verbal formam um predicado verbo nominal. Então perceba, o predicado verbo nominal é a mistura dos dois anteriores, onde eu vou ter um verbo que indica ação, mais um predicativo. E esse predicativo pode ser do sujeito ou do objeto. Wilson, o que é o predicativo do objeto? O predicativo do objeto é um atributo ligado ao objeto, certo? Só que esse atributo ligado ao objeto não é a característica inerente do ser, é uma característica atribuída. E essa característica é atribuída pelo sujeito, certo? É quando o sujeito ele dá uma opinião, ele dá um juízo de valor sobre o seu objeto. Acontece geralmente com verbos transobjetivos. Olha o exemplo. Os alunos acharam o Wilson cansado. Os alunos acharam o Wilson cansado. Quem é o verbo? Acharam. Verbo transitivo direto. Os alunos, sujeito simples. Mas o Wilson, alunos é sujeito simples, não é mais de um, não é composto, não. Porque ele tem apenas um núcleo, alunos. Acharam. Os alunos acharam. Quem acha alguém, ou acha alguma coisa.
Acharam? Wilson, objeto direto. Agora cansado. Quem é que estava cansado? O Wilson, os alunos. O Wilson, né? Então aqui é um predicativo do objeto. Por que um predicativo do objeto? Porque cansado não é uma característica inerente de Wilson. É uma característica atribuída. E detalhe, ela foi atribuída pelo sujeito, porque é a opinião do sujeito. Os alunos acharam o Wilson cansado. Talvez o diretor não achou, talvez a outra professora não achou, mas os alunos, que é o sujeito, acharam. Então, se tem uma opinião do sujeito, eu vou ter um predicativo do objeto. Wilson, como é que eu sei que é um predicado verbo nominal? Porque tem o verbo de indicação mais o predicativo. Então, revisando, sabatina, Dengo, presta atenção, é muito simples. O que é o predicado, professor? É tudo aquilo que se declara ou se constata sobre o sujeito. É a soma de todos os termos da oração. Eu tenho um predicado verbal, eu tenho um predicado nominal e eu tenho um predicado verbo nominal. Predicado nominal precisa de duas coisas: verbo de ligação e predicativo sujeito, que é o nome. Qual é a parte significativa no nominal? O nome. É o núcleo do predicado nominal. Predicado verbal é quando eu tenho um verbo nocional. O que seria verbo nocional, Wilson? Aquele que indica ação. Quais são os verbos que indicam ação? Os verbos transitivos e verbos intransitivos. Wilson, quando é que eu tenho o predicado do verbo nominal? É quando a gente faz a mistura dos dois anteriores. É o verbo de indicação mais o predicativo, seja ele do sujeito ou do objeto. É muito simples. Agora eu colocarei algumas frases para que possamos exercitar e revisar tudo que aprendemos na aula de hoje. Valeu? 3, 2, 1, ação. Então, Denis, agora a parte dos exercícios. Vamos lá analisar frase por frase, identificando quem é o predicado e classificando-o. Vamos lá? Primeira oração. Meus alunos estão felizes. Quem é o verbo dessa oração? Estão. Achou o verbo? Procura o sujeito. Quem estão? Meus alunos. Sujeito simples. Já corta o sujeito do predicado. Estão felizes. É notório que esse verbo está indicando o estado. E logo depois tem o predicativo do sujeito, porque um atributo ou característica é ligado ao sujeito. Galera, se eu tenho um nome como parte significativa, como termo mais importante, qual o predicado? Predicado nominal, porque o verbo indica estado, é um verbo relacional, e eu tenho o predicativo sujeito. Então o predicado, ele é nominal. Próxima oração. Meus alunos estão em sala de aula. Verbo, estão. Mesmo verbo da oração acima. Meus alunos, sujeito, simples. Cortou, estão, verbo. Em sala de aula. Você concorda comigo que em sala de aula está indicando o lugar? Logo é adjunto, adverbial, adjunto, adverbial de lugar. Eu posso afirmar que esse verbo é de ligação? Não. Porque sempre que tem verbo de ligação tem que ter o predicativo do sujeito. Então esse verbo aqui ele é intransitivo, porque não está indicando estado, está indicando ação de presenciar, eles estão em sala de aula, certo? E outra observação que eu ensino lá na aula de transitividade verbal: se ao lado do verbo existirem apenas termos circunstanciais. O que são termos circunstanciais, Wilson? Os adjuntos adverbiais que indicam lugar, intensidade, afirmação, negação, causa, companhia, medo. Se ao lado do verbo existirem apenas termos circunstanciais, logo esse verbo será intransitivo. Então aqui o predicado é verbal. Sabe por que o predicado é verbal? Porque eu tenho um verbo que indica ação. Terceira oração. Dudu corre na avenida. Quem é o verbo? Corre. O verbo correr, indicação, estado, ação. Quem corre? Dudu, sujeito simples. Já separou daqui diante ao predicado. Na avenida é adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial de lugar. Logo, corre é o verbo intransitivo. Por que intransitivo? Olha lá na aula de transitividade verbal. O verbo intransitivo ele tem sentido completo. Ele não precisa de complemento, certo? Dudu corre. Corre porque ele corre. Na avenida é só uma circunstância. Aqui o predicado também é um predicado verbal, porque o predicado verbal, a gente tem um verbo que indica ação. Dudu correu triste. Olha aí. Dudu correu triste. Quem é o verbo? Correu. Quem correu? Dudu, sujeito simples. Divide aqui, daqui em diante é o predicado. Correu, indicação, sim. Logo um verbo intransitivo. Agora triste. Triste. Triste é o modo de como ele correu. Posso dizer que é adjunto adverbial? Não. Porque aqui é um adjetivo. E se o adjetivo está ligado ao sujeito e está afastado,
vai ser predicativo do sujeito. Eu posso afirmar que Dudu correu e estava triste. É como se tivesse o verbo de ligação subentendido aqui, certo? Ô Wilson, mas por que esse verbo indica estado? Porque correr é uma ação, nego. Ele correu e estava triste. Ele estava, é uma qualidade daquele momento para ele, uma característica dele. Naquele momento ele correu e estava triste, certo? Então se eu misturo um verbo de indicação mais um nome que é o predicativo do sujeito, se eu faço a mistura dos dois anteriores, eu vou ter um predicado verbo nominal, PVN. Por quê? Porque tem o verbo de indicação e tem o predicativo do sujeito. O rapaz informou sua classificação, mestre. Informou, quem informou? O rapaz, sujeito simples, divide daqui em diante o predicado. Quem informa alguma coisa, informa a alguém. Então é verbo bitransitivo. Eu tenho dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Lembrando, gente, complemento verbal pode ser objeto direto e pode ser objeto indireto. Objeto direto sem preposição obrigatória. Objeto indireto com preposição circunstancial. Wilson, eu nunca aprendo esse negócio de objeto direto, objeto indireto, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Dengo, lá no início da aula eu falei para você que predicado é a soma de todos os termos da oração e que todo predicado ele apresenta um verbo. E eu ressaltei para você a importância de saber transitividade e predicação verbal. Então vá lá e assista a aula de predicação verbal. Verbo bitransitivo, transitivo direto e indireto e indicação. Logo o predicado aqui é um predicado verbal, porque não tem predicativo. Agora, nós nos aliamos a ele desconfiados. Quem é o verbo? Aliamos. Quem é o sujeito? Nós. Sujeito simples. Já corta. Nos aliamos a eles. Quem é o verbo? Aliamos. Se você vai aliar alguém a outros. Então, o a outro. Então, o verbo aliar aqui está sendo bitransitivo. Nos, objeto direto, a ele, preposicional aqui, objeto indireto. Gente, o verbo bitransitivo indica equação, logo é nocional. Então já tem um predicado verbal aqui. Só que eu estou trazendo aqui, ó, desconfiados. Desconfiados. Quem é que ficou desconfiados? Ó, nós. Nós ficamos desconfiados, porque nós nos aliamos a ele desconfiados. Percebe que isso aqui é um atributo ou característica ligado ao sujeito? Logo vai ser o predicativo do sujeito. Alguns, quem é que está desconfiado? O sujeito ou a ele? Ó, é o sujeito. E quem é que está desconfiado? Nós, está no plural. Predicativo sujeito. Então se eu tenho um verbo de indicação mais o predicativo sujeito, o predicado vai ser PVN, predicado verbo nominal. Por quê? Porque é a mistura do verbal com o nominal. Mistura o verbo de indicação mais o predicativo, seja ele do sujeito do objeto, predicado verbo nominal. Última, não menos importante, deixei-a preocupadíssima. Gente, verbo deixar. Quem deixou? Eu, sujeito desinicial. Deixei quem? Deixei-a. Aqui é um pronome oblíquo átomo. Eu posso substituir por ela para saber que é pronome oblíquo átomo. Deixei ela, deixei Maria. Então aqui é um objeto direto. Eu deixei Maria como, deixei ela como preocupadíssima. Perceba que preocupadíssima é um predicativo do objeto. Por quê? Porque é uma característica inerente, não. É uma característica atribuída pelo sujeito a Maria. Perceba que ela não é preocupada, mas o sujeito deixou-a, transformou-a em preocupada naquele momento. Então aqui é predicativo do objeto. Demo, se você gostou dessa aula, curte, comenta, compartilha, certo? Qualquer dúvida, fala comigo no Instagram, @WilsonGSSPro. Valeu, Dingo! Um beijo e até mais!